Boa noite, aluno. Mais uma vez, estamos aí prosseguindo a nossa preparação, né, como parte daquele projeto de comentar todo o Código de Trânsito brasileiro através de exercícios. Então eu trago para vocês aí mais uma folha de exercícios, está com 10 questões, que se você ainda não tem, é fácil adquirir. Clica aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um linkzinho azul, que no momento que você tocar lá, você vai fazer o download da folha de exercícios. Então eu sugiro que você imprima ou resolva mesmo na tela em PDF, anote seu gabarito e depois corra aqui e venha assistir esse vídeo para que você possa ver as respostas comentadas e o gabarito completo no final da aula. Bom, eu sou o professor Arley Queiroz, policial rodoviário federal desde 2008 e estou aqui para te dar essa força, essa ajuda, sobretudo nesse momento aí de quarentena, de pandemia, em que você não pode sair de casa para se preparar no curso presencial. Então toda ajuda que vier é bem-vinda. E eu estou aqui para dar essa ajuda, tá? Vamos lá? Então vamos ver aqui a primeira questão. A primeira questão é uma questão bem simples que eu elaborei já agora desse ano, uma questão nova. E eu peço para que você tenha bastante atenção, sobretudo aí no momento em que ele pede para você marcar errada, né, em relação às normas, sobre as normas para os pedestres e condutores de veículos não motorizados, que é o capítulo 4 do CTB. E você vai marcar a opção errada, tá? Às vezes na ânsia de marcar o certo, você lê ali uma alternativa, vê que ela está certa e já marca. Então, muito cuidado que ela pede para você marcar a errada. Então, a letra A diz assim, nas vias rurais, deixa eu ver se meu mouse está ativado, tá? Nas vias rurais, quando não houver acostamento, ou quando não for possível a utilização desse, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre veículos pelo bordo da pista, certíssimo, tá? No mesmo sentido do deslocamento do veículo. Então eu vou aqui na minha paleta de tinta, vou pegar o meu marca-texto da cor verde e olha só, que nas vias rurais, tá? Nas vias rurais, e o erro que a questão traz é esse aqui, ó, no mesmo sentido dos veículos. Então, quando se tratar de vias rurais, o pedestre não tem que transitar no mesmo sentido dos veículos. Tá? Ele tem que transitar no sentido contrário, por uma questão de segurança, para que ele possa visualizar melhor os veículos que se deslocam na direção dele, ele possa sair da frente ou até mesmo parar e se abrigar do perigo. Tá? Então, por esse motivo, nas vias rurais tem que ser no sentido contrário e não no mesmo sentido. Está aqui o erro, tá, dessa questão. Então, se eu fosse marcar aqui, eu já marcaria a letra A como uma questão errada. A letra B está dizendo que o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Certíssimo, sem problema nenhum. Tá? Muito cuidado que o motociclista não. O Manual Brasileiro de Fiscalização no Trânsito já disse que o motociclista não. Tá? Nos trechos urbanos de vias rurais, tá? Nos trechos urbanos é quando uma BR, uma estrada passa no centro de uma cidade, tá? Uma rodovia. E nas obras de arte a serem construídas, tá? Obra de arte não é estátua, não é nenhum monumento ali, tá? Obra de arte, em termos rodoviários, são túneis, são viadutos, tá? Deverá ser previsto passeio destinado à circulação do pedestre, certíssimo, que não deverão nessas condições usar o acostamento. Então, se é previsto o passeio, é para o pedestre usar o passeio, ele não deve usar o acostamento. Então a letra D diz o seguinte, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, que são as faixas de pedestre, tá, terão prioridade de passagem, certíssimo, exceto em locais com sinalização semafórica. Tá? Isso é uma questão traiçoeira, eu queria que você prestasse atenção, até porque muita gente acredita que o pedestre tem preferência e prioridade em qualquer lugar. Tá? Em muitos lugares ele tem sim, mas em local que é sinalizado por semáforo, ele tem que obedecer ao semáforo. Então ali naquele momento ele não tem prioridade, ele não pode verificar o semáforo estando verde para os veículos e ele se meter na frente porque ele é um pedestre em prioridade. Tá? É um erro gravíssimo e essa questão, a letra D, está correta quando ele diz que não tem prioridade no local com sinalização semafórica. Então vamos para a letra E. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precaução de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Tá? Isso aí é o texto da lei, né? O texto do artigo, e eu queria que você até memorizasse a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, porque é o que está escrito lá em muitas questões, sobretudo de alguns concursos que eu já vi, eu já vi até uma questão que dizia assim, o comando era, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precaução de segurança, levando em consideração alguns fatores, exceto, aí estava lá, letra A, visibilidade, a distância, a velocidade, na letra C, e na letra D dizia assim, sua capacidade de se deslocar sobre sua capacidade física de correr, por exemplo, tá? É errado, não tem que ser levado em consideração isso de acordo com a lei, tá bom? Então eu vou aqui, fecha aqui para dar uma passada.
Vamos para o comentário, tá? Então, comentário aqui. O parágrafo 3º do artigo 68, ele diz que nas vias rurais, quando não houver acostamento, beleza, tudo que vocês leram ainda há pouco, deve ser feito pelo bordo da pista em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Então é por isso que a alternativa errada da primeira questão é a letra A, beleza? Tá? Se tiver alguma dúvida, manda no comentário aqui, faz um comentário abaixo desse vídeo que eu vou lá e respondo, tá bom? Eu tenho outros canais de comunicação que no finalzinho da quinta questão vocês vão ter acesso. Então vamos para a segunda questão aqui. Ó. A segunda ela diz o seguinte, marque a correta, tá? Marque a correta. Então, todo cidadão, ele tem a obrigação de orientar por escrito aos órgãos de trânsito sobre falhas na sinalização, fiscalização e na implantação de equipamentos de segurança, bem como exigir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao CTB. Então essa alternativa está absolutamente errada, né? Porque o cidadão ele não tem a obrigação de orientar, tá? Ele tem o direito, tá, de sugerir, de questionar por escrito, e o órgão ele tem a obrigação de responder por escrito todas as sugestões que o cidadão faça. Inclusive, se aquele pedido do cidadão for pertinente, a resposta do órgão de trânsito tem que, inclusive, dar um prazo, né? Um prazo para que essa solicitação seja atendida. Ah, então, a letra A está errada. Cadê aqui a nossa paletinha de cores? Eu gosto muito de fazer bem ilustrado. Não sei se vocês gostam disso aí, não. Vamos ver. Tá? Aqui eu vou marcar um X nessa aqui, está errado. A letra B diz, é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Então, é obrigatória a existência de uma coordenação educacional em cada órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, sim, tá? Eu vou até fazer agora aqui um negócio bonito, olha. Sim, certo, isso aqui está certo, a letra B está certa. Eu vou riscar tudo. Bom, então aqui vamos para a letra C. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição, daí tudo certo, porém sem levar em conta as peculiaridades de cada região. É óbvio que isso aí está errado, né? É óbvio que está errado. O órgão ele tem que planejar outras campanhas sim, mas ele tem que levar em consideração as peculiaridades de cada região. Então, se aqui onde eu moro as férias de julho são bem movimentadas, as campanhas têm que ser voltadas para a férias de julho, porque é uma peculiaridade daqui. Se lá no Sudeste as férias que são mais movimentadas são em janeiro, então não tem por que eu fazer aqui no Norte um programa educacional voltado para as férias, e sim lá no Sudeste. Então cada região, cada local, aqui nós temos o Círio de Nazaré, por exemplo, também, que é o período de outubro, é muito turista vindo para cá, então é feito campanhas considerando a peculiaridade do local, tá bom? Então a letra D diz o seguinte, a educação para o trânsito será obrigatória na pré-escola e nas escolas de primeiro e segundo graus, e será facultada no ensino de terceiro grau e pós-graduação. Tá? Está errado, a educação para o trânsito ela é implementada nas escolas de primeiro, segundo e terceiros graus. Tá? Não fala nada em pós-graduação e nem é facultado no terceiro grau. Tá? Ela faz parte de todo o ensino, todos os níveis de educação serão promovidos à educação para o trânsito. E a letra E, então vou marcar mais um X aqui. Então a letra E diz: os Ministérios da Saúde, Educação e da Economia, da Defesa, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do Denatran, desenvolverão e implementarão programas destinados à redução de acidentes. Aqui está absolutamente errado esse item aqui, tá? Eu não vou nem fazer um X, eu vou fazer um risco aqui, ó. Não tem Ministério da Economia, não tem Ministério da Defesa, da Justiça tem. A educação, inclusive está escrito lá educação e do desporto, tá? Não é Denatran aqui, tá? Desenvolverão e implementarão programas destinados à redução de acidente, não é destinados à redução de acidente, tá? É destinado à prevenção de acidente. Então eu vou tirar aqui essa paleta de cores e vou tentar passar adiante aqui para o próximo slide. Ele diz o seguinte, artigo 72, tá aqui, todo cidadão tem o direito, tá? Bem como sugerir. Aqui a letra Aqui o artigo 74, parágrafo 1º, é obrigatória a existência da coordenação educacional de trânsito em cada órgão, é obrigatório, está certo. O artigo 75, parágrafo 1º, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição de acordo com as peculiaridades locais. Beleza. O 76, a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamentos e ações. Beleza, vocês já viram por que está errado aquele item. E o artigo 78, os Ministérios da Saúde, Educação e do Desporto, Trabalho,
transporte da justiça por intermédio do CONTRAN desenvolveram a implementação. Então, vocês já sabiam, já tinha falado aí dos erros dessa questão, tá? Então nós vamos aqui para ela marcar a única alternativa correta, que é a letra B de bola. Eu ia dizer de Brahma, mas esse período a gente não está nem podendo ficar fazendo muita extravagância. Então B de bola. Vamos aí para a terceira questão. A terceira questão diz assim, olha, uma questão nova também. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntivamente veiculada. Isto aplica-se à propaganda de natureza comercial veiculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades. Exceto, ou seja, pessoal, aqui vocês têm 5 modalidades de meios de comunicação que são obrigados a transmitir uma mensagem educativa de trânsito veiculada a qualquer produto oriundo da indústria automobilística. Tá? Mas tem um deles aqui que não é obrigado. Tá? Então você vai marcar aí o exceto, a exceção é errada, tá certo? Então nós vamos ver aqui na legislação que apenas um item aqui, olha, essa internetzinha aqui bonitinha, que você acha que é um meio de comunicação que por ser um dos mais utilizados atualmente, foi abrangido na legislação, né? Mas não foi. Então olha só. Então, artigo 77b diz que toda peça publicitária, é o comando da questão, você está lendo aqui, é o caput do artigo 77b. Mas o parágrafo 2º diz: o disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial veiculada por iniciativa do fabricante em qualquer uma das seguintes modalidades. Olha, então, rádio, televisão que não está lá listada, tem 5 aqui, tem 5 lá. Então, lá está listada rádio, jornal, revista, outdoor. E no lugar onde deveria estar televisão, foi colocado lá internet, tá? Internet, então por isso você vai marcar a alternativa errada aqui. As propagandas veiculadas na internet ainda não são contempladas pela legislação. Tá? Então vamos para a quarta questão. Sobre a sinalização de trânsito, ela é uma questão muito boa de sinalização de trânsito, tá? Que apesar da sinalização ser toda detalhada lá no anexo 2 do CTB, tá? No anexo 2, mas ele traz um capítulo à parte falando de sinalização. Então olha só o que ele diz aqui para você marcar correto. Nenhum órgão do Sistema Nacional de Trânsito poderá autorizar a utilização de sinalização não prevista no CTB. Será que está certo ou está errado? Tá? Nenhum órgão pode utilizar um tipo de sinalização que o CTB não prevê. Tá? Você vai ver que isso aí está errado. Tem um órgão sim que pode, em caráter experimental. Tá bom? Vamos ver daqui a pouquinho. Então a letra B diz assim: os sinais de trânsito classificam-se somente em verticais e horizontais. Tá? Onde está o erro dessa questão? Vou trazer aqui de novo a minha paletinha aqui de cores, onde é que está o erro dessa questão. Vou pegar aqui a caneta marca-texto, só que agora eu quero vermelho, porque eu quero marcar um erro. Pô, naquela hora também foi para marcar um erro, vacilei, né? Então olha onde é que está o erro aqui. Somente. Tá? Os sinais de trânsito classificam-se em verticais e horizontais, sim. Ah, mas temos aí os sonoros, os dispositivos auxiliares, os gestos, etc. Tá? E não somente em horizontais e verticais. Então vamos ler. A sinalização será colocada em posição em condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança no trânsito. Não vi nenhum erro nessa alternativa. Tá? Se você viu, comenta aí para mim, porque até então essa questão está certa. Vamos aí para a letra D. As normas de trânsito do CTB, as regras do CTB, têm prevalência sobre a sinalização do semáforo e demais sinais de trânsito. Tá? Um erro gravíssimo falar isso, tá? Porque a ordem de prevalência, você vai ver daqui a pouco na legislação, que a ordem de prevalência é, primeiro, quem tem mais poder de determinação das leis de trânsito é o agente. Primeiro é o agente. Tá? Segundo é o semáforo. Terceiro é a sinalização de trânsito, os demais sinais tirando o semáforo, né? E o quarto é a norma do CTB. Então o CTB ele é o último, tá? As normas do CTB é o último. As normas do CTB só se aplicam onde não tem placa de sinalização, ou sinalização horizontal, ou dispositivos auxiliares, ou gestos, tudo mais, tá? Onde não tem semáforo e onde não tem agente. Só por último as normas do CTB são aplicadas. Então a letra D está errada por isso. E a letra E está dizendo que a prefeitura de cada município é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Tá, onde é que está o erro? Não é a prefeitura que é responsável pela colocação de sinalização. Tá? Quem é responsável é o órgão com circunscrição sobre a via, beleza?
Beleza? Vamos aí para os comentários. Então diz assim, o artigo 80. Olha lá, o CONTRAN ele poderá autorizar em caráter experimental e por um período pré-fixado a utilização de sinalização não prevista neste código. Então o CONTRAN pode, mesmo que a sinalização não seja prevista no código, o CONTRAN pode utilizar sim, pode experimentar, autorizar uma sinalização que não está prevista no CTB, um tipo de sinalização totalmente diferente que não está prevista aí no CTB, tá? Desde que seja por caráter experimental e por um período pré-fixado. Então está aqui os sinais de trânsito que não se classificam somente em verticais e horizontais, temos aqueles que nós falamos, tá bom? Horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gesto do agente. E o artigo 80 diz que é o certo, né? Aquele que nós marcamos como certo, tá? Exatamente igual ao que está lá no item. Então vamos para 89, que a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, já falamos para vocês aqui, eu citei, só para você ver a fundamentação, tá? Então se você está estudando aí, faz o seguinte, quando eu te mostrar qual é o artigo que fundamenta a questão, só escreve do lado, para que depois quando você for reler, você vai lá no seu CTB e procura o artigo 89. Certo, meu amigo? Então vamos para a questão o artigo 90, que ele diz aí, ó, que é o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, tá? Respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Não é o município onde a via está localizada. Beleza? Então por isso que na quarta questão nós vamos marcar a letra C, tá? Letra C. De cerveja? Não, letra C de casa, né? Essa quarentena tá dura, pessoal. Eu ia falar uma palavra com a letra F, mas tá feia, era isso que eu ia falar. Tá feia. A gente em casa aqui, vamos para a quinta questão. Não tem nada para fazer, vamos fazer videoaula, né? Vamos fazer videoaula. Essa semana eu vou postar a quarta, essa é a nossa terceira. Então vamos para a quinta questão, hein? Também é uma questão elaborada, recente. E ela diz assim, olha, salvo em casos de emergência, a autoridade com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social de qualquer interdição na via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. Ou seja, você entendeu aí, né? Quando vai ter uma interdição, um bloqueio, o órgão com circunscrição sobre a via tem que atender um prazo de antecedência para comunicar à sociedade, salvo em caso de emergência. Caso de emergência, por exemplo, caiu uma via, desmoronou uma via, já vai começar a obra agora, então não tem como avisar com antecedência, né? No caso de emergência está excluído. Então a pergunta é, esse aviso ele deve ser dado com quanto tempo de antecedência? Será que é 24 horas, 48, 72 horas, 7 dias ou 15 dias? Então a gente vai ver aqui que no artigo 95 ele diz que em salvo caso de emergência, tudo aquilo que você leu lá no comando, tem que avisar através de meio de comunicação com 48 horas de antecedência. Legal, você vai marcar a letra B, B de bola. Legal? Então a gente vai aqui para o comentário, estamos na metade da apostila. Então, pessoal, o que eu quero que você faça aí, ó, segue o nosso Instagram. O Instagram tem dicas maravilhosas, tem muitos vídeos, tem muitos comentários, tem novidades no CTB. Então, para quem não sabe, recentemente houve uma alteração no CTB. No mesmo dia eu postei lá. Você vai ficar atento, temos testes, temos diversos assuntos de muito interesse para quem vai prestar concurso público para PRF, DETRAN ou órgão municipal de trânsito do seu município. Tá? Esse é o nosso canal e aqui temos o WhatsApp para que você possa tirar dúvidas. Pode mandar que eu nunca deixo de responder ninguém. Beleza, pessoal? E segue o nosso canal no YouTube. Então vamos para a sexta questão, vamos fazer um vídeo de uma vez só, vamos tentar matar as 10 questões no único vídeo, não diferente das vezes anteriores que eu dividi em dois. Então olha só, uma questão aqui, a minha sexta questão, já caiu numa prova, agente de fiscalização de trânsito do DETRAN no ano de 2019, ano passado, né? Então diz assim, segundo o CTB, olha que questão simples, o meu aluno, eu acho que ele fica até rindo quando ele pega uma questão dessa aqui, de tanto que eu trabalho isso em sala de aula e agora através de videoaulas, porque é uma questão bem básica mesmo. Tá? Então, segundo o CTB, um veículo ou veículo classificado quanto à espécie como passageiro e quanto à atração de propulsão humana se o veículo, você já diz aí já vê que ele é quanto à tração, ele é de propulsão humana, você já tira carroça. Carroça não é veículo de propulsão humana, é veículo de propulsão animal.
apesar de que alguns seres humanos merecem puxar carroça, de tão burros que são, como um que eu postei hoje no meu Instagram. Vai lá, vê o feed no Instagram hoje. Vocês acreditam que o cidadão estava transportando num compartimento dentro de um veículo mais de 300 pássaros silvestres, passarinho canariozinho da terra, bem frágilzinho, colocou diversos dentro de uma gaiola. Hoje é dia 29 de abril, tá? Para quem for assistir esse vídeo daqui a alguns meses, pode errar aí a posição do vídeo lá no feed do Instagram. Tá? Hoje é 29 de abril, então você vai procurar lá esse vídeo. Esse cara merece puxar uma carroça, além de puxar uma cadeia, tá bom? Que é o nosso termo que a gente usa, puxar cadeia quando o cara é condenado. Então vamos lá. Então carroça não é. Bicicleta é um veículo de tração humana? Sim. É um veículo de passageiro? Sim. Então provavelmente a gente vai marcar a letra B. Automóvel não é de tração humana. Charrete é de tração animal. Agora onde seria a dúvida aí? Bicicleta é de tração humana. Carro de mão é de tração humana. Mas por que eu não vou marcar carro de mão e vou marcar bicicleta? Porque ele diz aqui que o veículo tem que ser da espécie como passageiro, tá? Então, veículo de transporte passageiro é bicicleta. Carro de mão é veículo de carga de tração humana. Então, aqui eu tenho a classificação dos veículos. Tá? Tração pode ser esses aí que você está vendo. Olha, bem aqui nós temos o de propulsão humana. Tá? Quantas espécies pode ser passageiro, carga, a minha fotozinha, deixa eu trazer essa foto para cá, olha aí, tá? Então pode ser passageiro, carga, passageiro, tá aqui a bicicleta aqui em cima, carga, tá aqui o carro de mão aqui embaixo, pode ser misto, certo? Tração, isso mais, deixa eu trazer a minha imagem aqui para cima de novo. A categoria não pede, tá? Mas categorias são aquelas que têm cores de placas diferentes. Oficial, placa branca, representação, placa azul, representação diplomática, né? Placa azul. Aluguel é a placa vermelha, que seria a placa de táxi. Passageiro é a placa comum, tá? Cinza com as caracteres pretos. Se bem que então, todas essas cores estão mudando, né? Que a placa de Mercosul trouxe agora tudo diversificado. Veículo de aprendizagem é veículo de autoescola, que tem a placa branca com os caracteres vermelhos, e o único que não está aqui, que possui cor de placa característica, é esse veículo bem aqui, ó, de coleção, que a placa é preta, mas ele é uma classificação quanto a espécie. Muito bom. Vamos aqui para a sexta questão. Marcar bicicleta, como nós já vimos comentando aí, questão bem facinho. Eu aqui demoro comentando mesmo, né? Eu acho que se eu fosse um pouquinho mais célere, eu comentava isso aí em 30 segundos, de tão boba que é essa questão. Mas não custa nada frisar bastante. Eu não pago por hora para botar vídeo no YouTube, né? Só não quero que você fique cansado. Vamos lá. Sétima questão. Considere os itens abaixo. Então eu vou pegar minha paleta de cores aqui, que é para a gente marcar o que é certo e o que é errado. Então vou pegar a canetinha aqui, certo? E vamos lá. Os veículos de transporte coletivo de passageiro poderão ser dotados de pneus extra largos? Pessoal, pneus extra largos são os pneus, como o próprio nome diz, são bem largos. Eles foram criados para suprir aquela situação do veículo, que você já deve ter percebido, no caso de ônibus e caminhões, o eixo que vai lá na frente, o eixo direcional, aquele eixo que gira quando o motorista vira a direção, ele é o eixo direcional, ele só tem um pneu em cada lado do carro, né? Ele dobra assim os pneus, né? Um pneu em cada lado. Se você olhar no eixo de trás, ele tem dois pneus do lado direito e dois pneus do lado esquerdo. São dois pneus comuns. Eles ficam lado a lado, criando aí uma bandagem mais larga. Então, para poder substituir esses dois pneus que ficam de cada lado do eixo, tem eixo traseiro de ônibus e de caminhões que tem 4 pneus, 2 de cada lado, certo? Então, para substituir esses dois pneus, no caso dos ônibus, eles podem utilizar pneus extra largos. São pneus bem largos que ocupam mais ou menos ali a largura daqueles dois pneus comuns que a gente vê por aí. Tá bom? Então está correto. Então vamos lá. É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiro de até 15 metros de comprimento na configuração do chassi 8x2? Pessoal, eu levaria aí um bom tempo para te explicar o que é chassi 8x2, mas eu vou tentar resumir para ti aqui. Chassi 8x2 são quando o veículo ele tem 4 pontos de apoio no solo e 2 deles são tratores, são motrizes. Se você pegar um carro comum, um Palio, por exemplo, ele tem 4 pneus, mas somente 2 giram quando você acelera. Os outros 2 são puxados. Então a tração desse Palio
é 4, porque ele tem 4 pontos de apoio no chão, 4 pneus, tá? E 2 deles giram quando o motor é acionado. Então a tração dele é 4 por 2. Tá? Se você tiver um caminhão, por exemplo, o caminhão ele tem 2 pneus lá na frente, 2 atrás e mais 2 atrás. Tá? Então ele tem 6 pontos de apoio. Mas quando o cidadão acelera, quando o motorista acelera, somente 2 giram. Os outros 2 são empurrados ou puxados. Então a configuração desse caminhão seria 6 por 2. Tá? Então você já entendeu mais ou menos. Você vai ficar atento quando você passar pela rua aí, você vai verificar que existem ônibus de transporte de passageiro que tem 2 eixos na frente e 2 eixos atrás. Então esse ônibus aí tem a configuração 8, porque ele vai ter 8 pontos de apoio no chão, por 2, que apenas 2 desses pontos de apoio giram quando o motorista acelera. Tá bom? Então nesse caso é permitido sim que esse ônibus tenha até 15 metros de comprimento. Então vamos aí para o terceiro item. O terceiro item diz: o excesso de peso somente poderá ser aferido por equipamento de pesagem. Então aqui está um erro, olha. Aqui está o erro. Por quê? Porque o excesso de peso ele pode ser ferido por equipamento de pesagem sem a balança, mas esse somente aí mostra um erro que você vai conhecer agora no comentário que a gente vai fazer aqui. Veja só. Então o artigo 100 mostra aquilo que eu expliquei. O artigo 100, parágrafo 3º também mostra o que eu já expliquei. Você vai dar uma lida lá, que ele é permitido, o ônibus tem até 15 metros. E agora o artigo 99, parágrafo 1º diz o seguinte: que o excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem, que é a balança, ou pela verificação da nota fiscal, documento fiscal. Então não é somente pela balança, por isso ele está errado, e você vai marcar aí o item D, onde está correta, assertiva 1 e 2 apenas. Vamos para a oitava questão. Aí ele fala assim: não é um equipamento obrigatório para veículos previsto no CTB. Não é, tá? Então, o CTB ele prevê alguns veículos, tá? Nem todos estão lá só dependendo da resolução 14 de 98. Alguns vieram listados no CTB, tá? E ele fala o seguinte: encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores. Tem um aluno, o aluno ele é o rei da criatividade. Realmente isso aí está escrito na lei, que é previsto o encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores. Tá? Aí o aluno vem me perguntar sobre a motocicleta. E o encosto de cabeça para motocicleta, ou motocicleta não é um veículo automotor? Motocicleta é um veículo automotor sim. Tá? Esse aí foi o texto da lei. Se isso for uma impropriedade técnica da legislação, vai ficar por isso mesmo. O importante é você ler lá. Tá? O encosto de cabeça é desnecessário na motocicleta, porque o motociclista ele utiliza ali o capacete também para proteger a cabeça, que é obrigatório. Tá? E o encosto de cabeça ele é obrigatório nos veículos. Por quê? Porque na caso de uma colisão traseira, o pescoço da pessoa ia ser projetado violentamente para trás, causando aquele efeito de chicote. Tá? E o encosto de cabeça ele fica aqui apoiando justamente para evitar esse chicote para trás que possa causar uma lesão na coluna cervical. Tá? Então a letra A está prevista no CTB. A letra B diz: dispositivo destinado para o controle de emissão de gases poluentes, está lá, capacete para os ciclistas, cinto de segurança para todos os ocupantes, salvo exceções previstas. Tá? Então, sim cinto de segurança, tá no CTB, e tem exceção, tem exceção, que é no caso dos ônibus, tá, em que seja permitido o transporte de passageiro em pé, nesse caso não é obrigado a utilizar o cinto de segurança. Aqui está dizendo o airbag frontal para o condutor e passageiro do banco dianteiro, tá? Também está lá na lei. Então aí a gente vai ficar aí só na pendência para procurar na lei esse capacete para o ciclista. Será que o CTB traz algum equipamento obrigatório para bicicletas? A gente vai ver agora. Tá? Então olha só, você está lendo aqui os equipamentos obrigatórios, cinto de segurança, como eu falei. Tá? Aqui é o tacógrafo, que não está lá listado, encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores. Tá? Quinto, dispositivo destinado à emissão de controle de emissão de poluentes. Olha aqui o que ele fala de bicicleta: campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, espelho retrovisor apenas do lado esquerdo. Não fala em capacete. Tá? E o sétimo é o airbag. Então nós vamos aqui para a oitava questão, marcar como não é um equipamento obrigatório previsto no CTB, o capacete para o ciclista, meu amigo, tá bom? Então vamos para a nona. Será que a gente já está com 30 minutos de gravação? Eu quero que fique no máximo 30 minutos. Então, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe
dispõe que as placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas pelos veículos de representação pessoal de grandes autoridades, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa e do prefeito. Ora, se prefeito, que é uma autoridade municipal, vai usar as placas verde e amarela das cores do Brasil. Tá errada. Aqui o presidente da Assembleia Legislativa também está errado. O presidente do Superior Tribunal de Justiça não, e do governador também não, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, essa aí é boa de a gente guardar para o final, dos ministros, será que não é só o presidente do STF ou será que todos os ministros também podem usar? Porque eu queria que você lembrasse de uma coisinha, tá? O presidente do Tribunal de Justiça do Estado e dos oficiais generais das Forças Armadas. Letra E, o presidente do Banco Central. Bom, só temos um item correto aí. Então, as cores verde e amarela serão utilizadas nas placas de representação do presidente da República, do vice, certo? O presidente do Senado Federal, perceba que não são todos os senadores, só o presidente do Senado Federal. E o presidente da Câmara dos Deputados, não são todos os deputados, somente o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Os ministros de Estado também vão poder utilizar, o ministro da Economia, o ministro da Casa Civil, o ministro da Educação, o ministro da Cultura, eles todos poderão usar as placas verde e amarela. Agora, em relação ao Supremo Tribunal Federal, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, te lembras de uma coisa, é a única casa em que todos os membros poderão utilizar as placas verde e amarela, não é só o presidente, tá? O Senado Federal e a Assembleia Legislativa já, Câmara dos Deputados, Senado Federal e a Câmara dos Deputados, somente o presidente. Mas o Supremo Tribunal Federal, todos o presidente e todos os ministros. Então é por isso que eu pedi para você guardar a letra C, que é a resposta correta. Tá bom? Lembrando disso também, o que cai muito em prova, que pode ser aí, às vezes te dá uma rasteira, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União também. Eu não sei por que eu vou comentar tudo isso, se vai aparecer aqui, ó. Então, você vai lá no artigo 115, parágrafo 2º, você vai ver todo mundo que pode utilizar. E aqui eu grifei para você, tá? Olha só como ele diz aqui, ó. Presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, e olha só, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, você vai na nona questão, marca a letra C, tá bom? Então, vamos para a 10ª questão. Questão aí, você marcar a alternativa certa, diz que o veículo será identificado externamente por meio da placa dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, sobre a identificação dos veículos, marca a opção correta. Tá? Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e poderão ser reaproveitados. Deixa eu ver o que está escrito aqui. E poderão ser reaproveitados a baixa do veículo. Bom, fui eu que criei essa questão, vou assumir o erro. Está faltando aqui a palavra após, né? Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e poderão ser reaproveitados após a baixa do registro. Vou pegar aqui minha canetinha, marcar aqui que está errado. Tá? É vedado o reaproveitamento. Os caracteres vão acompanhar o veículo até sua baixa, mas é vedado o reaproveitamento. A obrigatoriedade do uso de placas se aplica inclusive aos veículos de uso bélico? É errado. O veículo de uso bélico não usa placa, tá? É dispensado de placa. Veículo de uso bélico é dispensado de registro no Detran do Estado e é dispensado do licenciamento anual. Tá? Porém, todas as outras normas do CTB se aplicam a ele. Letra C. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas deverão utilizar lacre? É errado. Se ela tem essa tecnologia, ela não vai utilizar lacre. Tá? É o caso das placas do Mercosul. Você deve perceber que essas placas novas elas não têm lacre na placa traseira. Elas têm uma outra forma, código QR ali, que permite vincular aquela placa àquele veículo. Então, a letra D diz o seguinte. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzido em outras partes conforme dispuser o CONTRAN. Então esse aqui é o único item. Olha, eu ia fazer um certinho aqui, deixa eu voltar. Não se preocupe não, pessoal, que um dia eu vou aprender a usar isso aqui de maneira a vocês terem orgulho, por enquanto eu estou aprendendo. Letra E diz assim, os oficiais generais das Forças Armadas poderão usar placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional em seus veículos oficiais. Nós já vimos no item anterior, na questão anterior aí na nona, que não tem oficial general.
das Forças Armadas. Inclusive, se você quiser saber que placas os oficiais generais das Forças Armadas utilizam, é uma placa de representação prevista numa outra legislação, que é a resolução, salvo engano, a resolução 85 do CONTRAN. Dá uma lida lá na resolução 85. Ela não está no rol das resoluções que caem na prova da PRF, mas eu dei uma lida nela uma vez por curiosidade. A resolução 85, ela trata das placas pretas com os caracteres na cor bronze metálico. Tá? Então essa aqui é a placa dos oficiais generais das Forças Armadas. Então você vai marcar aqui um X nela aqui também. Tá? Vamos fechar nossa paleta de cores aqui e para os comentários. Você vai ler aqui os comentários e vocês vão ver aqui, olha, que eu até peguei o mesmo slide, está até marcado os ministros, que é a resposta da questão anterior. Bom, então aqui está falando aqui que está certo, o item certo. O veículo será identificado por caracteres gravados no chassi ou monobloco. Os caracteres serão individualizados, sendo vedado o seu reaproveitamento. Aqui fala que não tem oficiais generais. Disposto neste artigo, tudo do artigo 115 agora, tá? Não se aplica aos veículos de uso bélico. E está dizendo que as placas que possuírem tecnologia que permita vincular o veículo estão dispensadas da utilização do lacre. Então você vai marcar aí na 10ª questão, letra D. Agora eu queria pedir muito encarecidamente para vocês que no final dessa 10ª questão, você comente, confere aí o gabarito oficial e comenta, me diz como foi o teu desempenho. Diz, professor, eu acertei 10, eu acertei 9. Nos primeiros exercícios é natural que você tenha problemas. Agora você vai melhorar, vai haver aí novos exercícios em que você vai ter o seu desempenho muito mais aprimorado, tá bom? Então faz esse comentário, eu vou ficando por aqui deixando a minha mensagem final, tá? Que é aquela de sempre, para que você curta, para que você compartilhe, para que você faça o que quiser. Se você até quiser esse vídeo no seu celular, manda uma mensagem para mim que eu tento enviar essa aula para você ter no celular, para assistir onde estiver, numa sala de espera, num ônibus, ou até nessa quarentena que você fique decorando. Um beijo, um forte abraço e até a próxima!